Fala, Corujinha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Foco no Concurso. Esse vídeo é para você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Itaboraí e para você também que vai fazer algum concurso da banca Incab. Trouxe questões de português de nível médio. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo e deixar o seu comentário. E de participar também do nosso grupo no Facebook, clicando aqui no primeiro link disponível na descrição do vídeo. Vamos para a primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta a construção mais característica da língua portuguesa falada. Alternativa A. Dê-me o livro de português, por favor. Tá bem certinho isso aqui, né? Não tá de acordo com a falada. Normalmente a gente não fala dê-me o livro. É me dê, né? B. Ele me deu o livro de português. C. Me dá aí o livro de português, colega. D. Ele me emprestou o livro de português. Ela me emprestou o livro de português. E. Ela não me emprestou o livro de português. De acordo com o que a questão está pedindo, de acordo com a característica da língua falada, de como nós falamos, algumas pessoas falam, é a alternativa C, é a nossa alternativa correta. Me dá aí o livro de português. Então, ele tá fazendo um pedido e ao mesmo tempo tem uma interrogação de pergunta, tá aquela confusão e tem esse uso muito coloquial, muito informal, né? Me dá aí. Então, normalmente, a língua falada ela é representada dessa forma. As demais estão corretíssimas. De acordo com a questão, alternativa C. 2. Temos um texto. A gente não vai ler ele agora. De acordo com o texto, no período colonial, a farinha de mandioca era usada pelos colonizadores portugueses para A. Alimentar os animais das fazendas e engenhos dos portugueses. B. Alimentar apenas os escravos das fazendas e engenhos dos portugueses. C. Prover os viajantes como um suprimento e também para alimentar os escravos e os criados. D. Alimentar apenas os criados das fazendas e engenhos dos portugueses. E E. Os portugueses não utilizavam farinha de mandioca. Como a gente vai descobrir isso? Voltando ao texto. Aqui. Texto, a farinha de mandioca. A resposta está aqui. No período colonial, a farinha de mandioca era usada para alimentar os escravos. Alimentação dos escravos, alimentação dos criados das fazendas e engenhos, além de servir também como suprimento de viagem para os portugueses, farnel de viajantes. Em algumas regiões, para tomar os alimentos menos perecíveis, para tornar, né, os alimentos menos perecíveis, misturávamos com a farinha de mandioca, obtendo pratos como a farinha de peixe seco, socada em pilão, que assim podia aguentar por muito tempo, utilizada pelos bandeirantes em suas expedições. De acordo com o que a gente leu, a nossa alternativa correta na questão 2 é a C. Prover os viajantes como um suprimento e também para alimentar os escravos e os criados. É exatamente o que está aqui no texto. Ela era usada para a alimentação dos escravos, dos criados das fazendas e engenhos, além de servir também como suprimento de viagem para os portugueses. Confirmando, questão sobre interpretação de texto, você tem que focar no que está lá no texto, ó, de acordo com o texto, não está pedindo para você inferir nada. Você não pode ir além, você não pode achar nada, você tem que ver realmente o que está escrito no texto. Às vezes, acontece de vir alguns sinônimos, é a única diferença que vai ter. E você tem que analisar isso bem direitinho, mas fique amarrado, fique preso ao texto. Questão 3. Questão 2, alternativa C correta.
Agora vamos para a nossa terceira questão, também temos o texto. Tá aqui, de acordo com o texto, a produção da farinha de mandioca se desenvolve a partir do seguinte processo. Aí temos aqui 5 alternativas e vamos ler essa parte. O processo de produção da farinha de mandioca, ela começa no plantio das manivas. Depois da colheita da raiz, o tubérculo, a mandioca é levada direto da roça para a casa de farinha, onde é descascada e colocada na água para amolecer e fermentar ou pubar. Em seguida, é triturada ou ralada em pilão ou no ralador, também chamado de caetito. A mandioca ralada vai caindo em um coxo, sendo depois prensada no tipite, que é um espremedor, que é alguma coisa que espreme líquido, para retirar um líquido venenoso chamado manipoeira. É um ácido anídrico. Depois de peneirada e torrada, a farinha está pronta para o consumo. Falou todo o processo, ó. Ela começa no plantio da maniva, depois ela é colhida, depois ela é espremida, depois ela é fermentada e tal. De acordo com isso, a nossa questão 3, a gente vai marcar a alternativa E. Ela é plantada, ela é colhida, ela é descascada, ela é fermentada, ela é triturada, ela é prensada, ela é peneirada e, por fim, ela é torrada. Questão 4, texto também. Assinale a alternativa incorreta. Os portugueses foram os primeiros a trazer a farinha de mandioca. B. A farinha de mandioca é um produto da raiz de uma planta da família das eufrobiáceas. C. Mandiotuba, ao termo pelo qual os indígenas denominavam suas plantações de mandioca. D. Mandiopuba é o termo usado pelos índios para designar a mandioca já preparada para fazer a farinha ou extrair a goma. E E. Uipeba é um termo usado pelos índios que corresponde a pirão em português. Vamos em busca da alternativa incorreta. A gente vai ler esse trechinho aqui. A farinha de mandioca é um produto da raiz da mandioca, planta da família das eufrobiáceas, muito conhecida, cultivada e aproveitada pelos índios em vários produtos alimentícios, como puderam constatar os portugueses que chegaram ao Brasil. E aí os índios chamavam as suas plantações ou roças de mandioca de mandiotuba, a mandioca amolecida, fermentada ou apodrecida, para o fabrico de farinha ou extração da goma. Por sua vez, era chamada de mandiopuba, e a farinha era misturada com água, o pirão, que era conhecido como pirão de Uipeba. Aqui você já descobriu qual é a nossa alternativa, qual é a incorreta. É a alternativa A, que diz que os portugueses foram os primeiros a trazer a farinha de mandioca, e isso é mentira. Porque a farinha de mandioca é um produto da raiz, da planta da família, né? Aí tem aqui eufrobiáceas, muito conhecida e cultivada e aproveitada pelos índios, e não foram os portugueses. Alternativa A. Questão 5. Um dos trechos abaixo foi construído com base na linguagem conotativa. Aponte-o. Linguagem conotativa é aquela que traz, que não é uma linguagem denotativa, não é uma linguagem muito clara, uma linguagem real. Existe um uso de uma função de linguagem, de algo intrínseco, né? Alternativa A. Esse é um conceito bem abrangente, mas alguns princípios estão certamente vinculados a ele. Tá perfeito, aqui tá no sentido denotativo, cada palavra aceitando a sua função, exercendo aqui sua função. B. A maioria é cega e faz vista grossa para as contradições entre sua prática e seus anseios educacionais. É a nossa alternativa, é a alternativa B, que tem essa linguagem conotativa. E claramente
você vê isso aqui em vista grossa. A maioria é cega, né? A maioria não vê, tá? E faz vista grossa para as contradições entre sua prática e seus anseios educacionais. Faz vista grossa, finge que não vê. A maioria é cega e finge que não vê. Sabe o que acontece e finge que não vê. É exatamente o uso, faz exatamente o uso de uma linguagem conotativa. A C, na hora de escolher a escola, inclusive muitos pais priorizam esse item porque acreditam que esse é um valor importante no mundo atual. Tá perfeito, uso conotativo. D, basta um dia em qualquer escola para testemunhar o contrário, também tá certo. E, para saber qual é o projeto político-pedagógico de uma escola, por exemplo, é preciso ler o documento em que ela declara o que pretende e como entende o que significa educar para a cidadania. Tá perfeito, cada palavra exercendo exatamente a sua função. A alternativa B é a única que traz uma linguagem conotativa. Questão 5. Apenas uma das frases abaixo foi empregada no texto com sentido denotativo. Aponte. Lá a gente viu a conotação, um uso de uma palavra que é vista grossa ali, não está fazendo referência, né? Uma vista realmente grossa, não é isso. Está usando uma figura de linguagem, um termo não real da palavra, e aqui a gente agora vai buscar o sentido denotativo, é o termo real da palavra. Alternativa A. Não é preciso ser sanitarista ou técnico em gestão ambiental para perceber que o rio está uma imundície. Imundície a gente sabe que é algo muito sujo, é exatamente o que a gente tem no rio, né? B. Na semana passada, o prefeito Eduardo Paes resolveu cravar o dedo na ferida. Olha só, aqui é um uso da figura de linguagem conotativo. Cravar o dedo na ferida, o cara vai lá na ferida e enfiar o dedo? Não vai. Não é essa. C. Anunciou uma cruzada radical para reduzir o lixo deixado nas vias públicas. Uma cruzada radical foi anunciada para reduzir o lixo? Também não. D. As pessoas precisam ser menos porcas. Porco a gente sabe que é um animal. Então também não. E o morador da cidade, chafurdando na imundície, acabou se habituando à desordem e não se dá conta da dimensão do problema. Então esse chafurdando aí na imundície, né, mergulhando e tal, também não é um uso denotativo. Temos apenas esse uso na alternativa A, tá? Aqui a gente tem exatamente o sentido denotativo. A banca gosta de fazer essa cobrança de uso conotativo e uso denotativo. Questão 6, alternativa A. Muito obrigada por sua presença. Agora deixo a minha mensagem. Toda vez que você pensar em desistir, respire fundo, ore baixinho, convide a esperança, abrace a fé e vai. Então não se sinta só, não desista, respire, ore, abrace a fé, a coragem e siga em frente. Insista, persista e não desista. A sua hora vai chegar. Até a próxima. Fui!